Então, eu quero dar as boas-vindas aos presentes aqui na nossa sala de aula em Swindon e também aos nossos irmãos que estão online hoje em algumas partes do mundo, né? Algumas partes do mundo, inclusive Portugal. O que tem a ver, né? Algumas partes do mundo aí. Então, uma bênção ter vocês conosco aí. Tem um chat aqui, deixa eu ver o que é antes de começar, pode ser um aviso importante. Cadê aqui? Opa! Estamos sem áudio. Está sem áudio aí? Agora tá. Tô bem. Foi aquela hora, né? No começo, tá certo. Vamos lá. Garoto. Bom, pessoal, quero parabenizar a todos, porque estamos fechando mais um ciclo hoje. Temos só uma prova hoje, só uma. Só uma. É a prova 10. Viu, André? Só uma prova hoje. Só porque eu não fui hoje. Não, termina a matéria. Hoje terminamos Bibliologia. Semana que vem vamos começar a introdução ao Antigo Testamento. Conhecer os profetas, as épocas, as datas, os temas dos livros, muita coisa boa. Depois vamos para o Novo Testamento e vamos começar o bloco de historicidade. Muito bom também, ok? Eu vou fazer ainda, eu vou mandar para vocês uns compêndios para essa aula de teologia sobre dispensacionalismo e teologia do pacto. São duas vertentes também teológicas que a gente quer colocar para vocês, mas eu não vou dar aula sobre isso ainda. Eu vou colocar esse material para você no grupo. E também um anexo sobre a história da Bíblia na Inglaterra. É uma coisa muito interessante. O desenvolvimento da Bíblia na Inglaterra foi algo assim fantástico, gêneros. A gente não tem ideia do que Deus fez aqui. Foi coisa maravilhosa. E hoje o inglês, né, é a base para o mundo inteiro, né, gente? A língua mais falada no mundo inteiro hoje é o inglês. Em primeiro lugar é o inglês, segundo é o espanhol. E aí o Brasil está chegando aí. A língua portuguesa também é bem conhecida, bem falada. Então, eu vou também passar esse anexo. Vou pedir para a Lucilene, por favor, me lembrar. Eu mandar esses dois compêndios da teologia do pacto e a dispensacionalismo, né? E também a história da Bíblia na Inglaterra. Ok? Chegou aí a caravana de fora aí? Chegando. Onde é que você mora mesmo, Codó? Você mora onde? Local lá é o quê? Onde é que chama o seu local lá? Você mora? Sanford, né? É Sanford. Amém. Vamos à nossa apostila, então. Vamos ganhar tempo. O que o Adalberto está aí já? Deixa eu ver aqui onde é que ela está. É verdade, é verdade. Eu tenho que abrir aqui, né? Eu tenho que abrir aqui. Desculpa, só um pouquinho. Você tem que passar para a Pronto, agora vai. É a lição número 10, pessoal. Lição número 10. Complementando, então, essa parte já da teologia, da bibliologia. Muito bem, muito bem. Entendi. Bom, vocês sabem que não foi fácil, né? Essa construção do cânon do Novo Testamento. O cânon do Antigo nós já vimos a semana passada, muito falamos sobre ele, como foi confeccionado, a questão de Esdras, a questão da Grande Sinagoga, a questão do concílio do Sínodo de Jâmia, e agora teremos pela frente a questão do Novo Testamento. Veja que no começo da igreja também foi auricular. O que seria isso? Jesus falou, os discípulos assimilaram e reproduziram a mensagem de Jesus. Agora, o que eu acho lindo, o que eu acho bonito, é que como o Espírito Santo trabalhou isso, gente, porque muita coisa poderia ser passada errada, mas Deus manteve no coração desses homens uma chama viva do Espírito Santo para trazer a nós aquilo que era importante. E aí, no primeiro século ainda, a primeira carta vai acontecer depois do ano 50, já temos apóstolos escrevendo algumas coisas. Escrevendo as suas cartas, mandando para as comunidades. E há um texto que diz assim, que a carta era esperada, em Atos, né? A carta era esperada com muita expectativa entre os irmãos. Quando eu estive na ilha de Creta, percorrendo, eu fiz todo o caminho da igreja. Eu fiz de Roma, Turquia,
a Ásia Menor inteira, aonde a igreja passou, eu fiz em 3 anos de excursão. Todos os locais, cara. O local de Paulo, o local de Pedro, todos eles. Então, podemos programar. Não dá para fazer de uma vez só. Tem que fazer uma via Grécia, uma via Éfeso, no caso Turquia, né? E a via Jerusalém e Roma. Esses 4 lugares têm que ser feitos. Mas dá para fazer, não é? Eu consegui fazer. Yeah, let's go. Então, assim, eu estive nesses locais, né? Eu pude ver coisas que não estão escritas na Bíblia, mas está na tradição, está lá presente. Por exemplo, quando eu estive em Éfeso, né? O turista local, o guia local, ele contando para nós os documentos que tem nos locais, diz que João, com 102 anos, era trazido no lençol pelas ruas para pregar. O pessoal queria ouvir o João pregar, ele vinha no lençol, deitado na rua, muita gente em cima dele, ele pregando dessa forma. Então, assim, muita coisa que a Bíblia não registra, né? Ela mesmo fala que se fosse registrar, não teria livro no mundo que coubesse. Mas é muita coisa. Há coisas que são demais também. Por exemplo, a questão do Santo Sudário. A Bíblia não fala sobre isso e, assim, não tem base para isso. Aquele negócio do sangue, né, ficar desenhado, é estranho. E seria outra aula sobre isso aí. Mas o que eu acho bonito é o Espírito Santo trabalhando todo esse conjunto de escritos, de documentos, para que nós hoje sentássemos numa mesa com suco de laranja, na nossa língua, ler a Bíblia e ainda com análise e anotações. Gente, nós somos uma geração privilegiada, mas vergonhosamente uma das mais covardes. Não são todos, mas hoje morrer por Cristo ninguém morre. Se o pastor pegar uma mensagem pesada, a tua sai da igreja. Imagina enfrentar um leão na cova. Então, veja que interessante. Mas, amém, vamos caminhar. Vamos lá, o Evangelho de Taciano. Interessante que a igreja primitiva não tinha ideia de se fazer um cânon. Eles usavam as cartas de Paulo, alguns dos evangelhos. Uma das igrejas tinha literaturas e cópias diferentes uma das outras. A ideia de Marcião de compilar livros chamou a atenção de alguns líderes da igreja. O problema era que tanto Marcião quanto os gnósticos, quem são os gnósticos, né? Os que pregavam salvação pelo conhecimento, né? Diziam que apareceria um mensageiro com um evangelho especial. Assim, a igreja lançou mão rapidamente do evangelho mais próximo a Cristo e os abraçou como defesa. Por isso, gente, que uma das coisas que considerava o escrito bíblico autêntico e sagrado foram aqueles que foram escritos mais perto de Jesus, aqueles que estiveram com Jesus porque ouviram de Jesus. Paulo só entrou nessa linha porque defenderam a situação do aparecimento de Cristo lá no caminho com ele, e depois ele fala, esse evangelho recebi do Senhor, ele estava na Arábia, né? Então tem tudo isso aí. Taciano, assim a igreja lançou mão... Taciano elaborou o primeiro grupo de 4 evangelhos, pois circulava um pseudo-evangelho que seria de Tomé, porém não havia veracidade o bastante. Desta forma, a igreja iniciaram a sua jornada rumo... No meu escritório. Esses 4 evangelhos também vão ser evidenciados pelo Irineu de Lyon também. Na verdade, a era eclesiástica, era da igreja, né? Da igreja. Eu já não. Nós vamos ter, então, o período apostólico, ok? Depois vem o período patrístico, depois o período escriturístico. Aí nós temos o 4º período da Reforma, O 5º período temos o Avivamento. Oh, meu Deus do Avivamento. Céu. A Reforma segue o Avivamento. Avivamento inglês, de Gales. Vou colocar Portugal. 6º, nós temos a era missiológica, que aí são muitos missionários. Vai ter a questão do John Bunyan lá, John Bunyan, o William Carey, né, com as missões, o pai da missão moderna. 7º período, período pentecostal.
pentecostal. E hoje a gente vive um período, seria o pós-moderno religioso. Período seria o pós-moderno religioso. Eu me recuso a chamar de neopentecostal. O que os chamados pentecostais estão fazendo, estão acabando com o pentecostalismo. Muita meninice, muita coisa não bíblica, muita chocarrice, muita macumbaria evangélica, muito misticismo, muito sincretismo religioso no meio do nosso povo, dizendo que é neopentecostal. Não, falar que é neopentecostal, eu estou acabando com o pentecostalismo. Eu chamo de pós-moderno religioso. Período pós-moderno, porque o que é pós-modernidade? É que o mundo vive hoje. Nada é absoluto mais. O cara acha que tem que andar para trás e diz que está certo. Está certo andar para trás. Não, o preto não é preto, o preto é branco, o amarelo é azul. Eu quero chamar de azul, acabou. Ninguém vai me dizer o que tem que fazer. É assim que fala isso hoje, né? Agora tem o poliamor, pode casar pai com filha e vai por aí afora. Quer dizer, é isso, é o pós-modernismo. Então, também a igreja entrou nesse período. Pós o pentecostal, você vai ter até os anos... A primeira onda, 1900, a segunda onda dos anos 40, a terceira onda. A gente vai entrar bem nesse assunto, bem forte ainda, quando chegar a parte da historicidade. Mas você vai ter, a partir dos anos 70, o movimento triunfalista, né? O determinismo, né? Depois dos anos 80, a igreja emergente. Então, acaba-se toda aquela questão de indumentária, a questão do pode, não pode, tudo agora é permitido, e agora tem a igreja inclusa. Bom, isso é outra coisa matéria. Vamos lá. No período apostólico, você vai ter os apóstolos, de Jesus os apóstolos, até o ano 100, quando morre o último apóstolo, ano 103, 104. Depois começa o período patrístico. Você vai ter do ano 100 até o ano 1200, quando começa a ver as escrituras mais, traduções mais enfáticas, como a de John Huss, como a de Wycliffe, como a de Tyndale e a lista grande aí. Depois você vai ter a reforma de 1500 até 1800. Você está vermelho, magoado, porque eu passo a pomada, 1500, 1600. Volta, Balbaís, cadê a Vitória? Século XVI, século XVII, século XVIII. Século XVIII, ainda avivamento. Segue-se o século XIX com o envio de missionários para o mundo inteiro, inclusive a anglicana, como eu falei na aula passada. Depois, em 1900, começa o movimento pentecostal, que é oriundo do movimento da Holiness nos Estados Unidos. Só que eu vou entrar nessa matéria mais profundo ainda, para dar uma base ao que estamos falando aqui hoje. Nesse período aqui apostólico, nós vamos ter os pais apostólicos, né? Nós vamos ter os apologetas, vamos ter os polemistas. Os apologetas são aqueles que vão tentar desvincular a visão grega do evangelho, porque o grego foi usado como base linguística, não como base espiritual, só que estavam espiritualizando. Então você vai ter os pais gregos, os pais nicenos, os pós-nicenos, os pais latinos, os pais romanos, que vão tentar, entre eles, tirar essa linha paralela do período grego. Eu vou entrar nessa matéria em cultura helenista. Mas aí tem os pais polemistas, que vão filosofar demais. Alguns deles se redimiram, como o caso de Agostinho. Outro também, lá no tempo do tomismo, que é o Tomás de Aquino, exatamente, do século XIII. Mas nesse ponto aqui que está a construção do nosso cânon. É muito importante isso acontecer. E Tassiano é um desses que pode manter viva, né, essa chama com esses escritos primordiais aí, esses escritos primeiros. Credo dos apóstolos. Interessante isso aqui. Formular um credo para... Vocês notaram isso aqui, gente? Os períodos aí anotaram? Pois não. Tem alguém com o som ligado. Tá bom. Você estava com sono, som ligado. Então, o pessoal que está com o som ligado aí,
Desliga, por favor, para não atrapalhar a aula aí, tá? Pode estar vazando alguma coisa aí que está atrapalhando um pouquinho a aula, por favor. Você consegue ver pela lista aí? Se eu parar aqui, eu consigo ver, mas eu tenho que parar. Estou numa aula online. Só se você entrar online, Não, né? não, deixa aberto, Não, deixa mas eu aberto. administro, não adianta, não adianta. Então, pessoal, coloca no mute aí, ou mudo, né? Ok? Formular um credo era necessário para diferenciar do que Marcião e os gnósticos pregavam. Eu já falei para vocês que foi o Marcião, né? O único Marcião legal que nós temos é esse aqui, o Marcião nosso aqui. Aquele de lá foi pisando na bola, né? O início dessa tarefa começou com o nome de símbolo da fé, uma vez que o termo símbolo era uma ideia de algo que distribuía vindo da mesma fonte. Aí nós vamos ter a seguinte coisa. Espera aí. Atenção. Ó, viu? É preciso entender a igreja a partir desses dois ícones aqui. Nós temos os iconográficos e temos os iconoclastas. Iconoclastas. O iconográfico é aquela coisa de ter um símbolo, de ter algo para eu pegar, palpável. Tem que ver o pão da ceia, eu tenho que pegar aquele cálice, eu tenho que tocar naquela imagem, eu tenho que tocar na bata do padre, eu tenho que ter... É o iconográfico. Na reforma, a iconografia passou, ficamos iconoclastas, ou seja, liberamos os ícones. Mas agora o Brasil voltou com os ícones. Tem que tocar numa arca, tem que tocar no símbolo, tem que orar pelo sabonete para ficar com o corpo fechado, tem que orar pelo não sei o quê, tem que... gente, parece que a história voltou assim, ó, tudo de volta, né? Fizemos tudo para tirar a coisa aí, né? Mas nós não somos iconográficos. E temos que ter cuidado com isso, tá? Pelo amor de Deus. Eu só vou quando o pastor Adalberto prega, né? Isso é um tipo de ícone, né? Aquela Bíblia que a primeira Bíblia da igreja, eu tenho que tocar. Meu Deus, coisa linda, né? Esse envelope aqui veio de Israel. Eu tenho que... Esse óleo é de Israel. Isso é iconografia, né? A igreja cristã, ela começou com os símbolos da fé num bom sentido de relembrar, mas depois virou tudo essa romaria, tudo que tem aí. Eles criaram o credo apostólico e do mesmo repartiram entre os irmãos para afirmar a fé. A crença e originalidade de ser igreja, dentro do credo, as afirmações eram de duas objetividades. Ao mesmo tempo que se confirmava a fé cristã, o mesmo tópico rebatia as heresias da época. A igreja sentira que precisaria reagir diante de tentativas de macular a fé original. E para isso saiu do encontro entre desses desafios, né? Depois exagerou. Foi o caso da incondúlia exacerbada. Incondúlia é o que eu estou falando agora. Objetos que são adorados, né? Porque você lembra que na época gótica, veja bem, a igreja acompanhou também um pouco da sociedade. O que foi a Renascença? A Renascença foi um movimento que começou em Florença, na Itália, buscando trazer de volta o que a Idade Média tinha jogado fora. As artes, a pintura, a música, a literatura. Aí você vai ter o Shakespeare acontecendo, você vai ter Johann Sebastian Bach na música, você vai ter Leonardo da Vinci, você vai ter... Porque aí, para você trazer de volta esses conceitos que estavam acabados com a Idade Média, você teria que valorizar o ícone. Né? A pintura, por exemplo, olha essa pintura, né? Olha essa poesia, ouça a poesia, olha esse teatro. Então, só que a igreja pegou, mas jogou para o lado espiritual, começou a espiritualizar o negócio, e aí voltou, né? Aí vem a iconodúlia é isso aí, é tudo objeto que você quer como sagrado, e não precisa ser assim. Eles se basearam também no Antigo Testamento, veja o caso dos utensílios do templo, né? Que Belsazar pegou, e Deus pesou a mão, então, mas havia um porquê. Israel não adorava essas coisas. Hello! Israel não adorava essas coisas. O problema é que o nosso povo adora. Esse que é o problema. Eu não tenho nenhum... Bem, irmãos, tenho na minha casa um terno que foi do meu pai, que faleceu. Uma gravata que meu pai usou. Fica lá, um dia eu posso usar. Lembro dele. Um perfume que deixou para mim.
Eu não estou adorando aquele negócio lá. Mas o pessoal colocou vida espiritual. No Brasil agora tem umas cerimônias, cara, que os caras se vestem de sacerdote do Antigo Testamento e passam com a arca do concerto, o povo tocando no sacerdote, tocando no, sabe? Foram para Israel, consagraram lá as vestes e colocaram na exposição na vitrine. O pessoal passa, fica ali, gente, what's going on? You drive me nuts, boy. Que isso? Então, a igreja também enfrentou isso aí. Nada é novo, né? A igreja enfrentou isso aí. Alguma dúvida aí, gente? Não? Eu estou correndo muito também? Não? Se ele falou não, então tudo bem. Poxa, vamos lá, glória a Deus. Então, aquilo é uma tradição. Biblicamente, não há nenhum tipo de ligadura. Não. Não há. Existe até muita dúvida sobre isso, né? O que se tem não é bem provado. Colocaram já, acabou no 14, colocaram tanta coisa aí, mas não, é muita coisa que o pessoal coloca também. Olha, eu posso crer que muita coisa aconteceu também que não foi escrito, Ana Cláudia. Mas veja a questão do sudário, veja bem, a impressão do rosto de Cristo sangrando. Olha, houve um momento em que ele teve uma pressão sanguínea muito forte, mas foi lá no Getsemane, e a Bíblia registrou isso aí. Na verdade, Jesus Cristo derramou o sangue, a gente achava que foi uma vez só, né? E fala assim, morreu o sangue na cruz, morreu você. Não. A gente passa correndo e sem perceber. Ele derramou o sangue, ó, primeira vez que ele derramou o sangue foi no Getsemane, quando o suor tornou-se em sangue. A segunda vez foi nos açoites. A terceira foi na coroa. A quarta, aí sim, foi na cruz. E a quinta foi na lança. Na lança. Veja bem, quando ele derrama o sangue no Getsemane, o doutor Lucas fala assim, ó, Lucas 22:44, o sangue dele caía até o chão. Lucas 22:44, grandes gotas de sangue caíam até o chão. O que significa isso? Era o sangue do último Adão buscando o primeiro que havia caído. Eita! Pegou? Era o sangue do último Adão do céu caindo a gota buscando o Adão da terra que havia caído. A gota do Getsemane. E tem outra. Por que ele chorou? Porque ele expirou sangue. Nós temos uma glândula, uma célula capaz de exercer uma função emocional corporal. Ela faz uma leitura emocional e joga para o corpo. O sofrimento pode levar você a ter uma reação muito forte. Quem aqui já perdeu ente querido na família? Quem já perdeu? Aí, quem está assistindo aí, quem já perdeu? Certo? Aí eu faço a segunda pergunta. Por mais difícil que foi, por mais triste que ainda lembrar, qual de vocês chorou sangue? Aí você entende quanto ele sofreu. Excuse me. A segunda vez que derrama o sangue no açoites, aqui, ó, Isaías 53. Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquele sangue derramado nos açoites era para a cura da enfermidade do corpo. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada chicote que ele levava era uma doença que estava sendo curada no nosso corpo. Glória a Deus. Porque ele levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. Na coroa, quando ele derrama sangue na coroa, eu tenho João capítulo 1. Então, a Bíblia diz assim, ó, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Tudo foi feito por ele e nada que foi feito sem ele. Né? Tudo foi feito por ele, né? Bom, o texto fala João 1, né? 1, 2, 3. Então, você vai ter Jesus, a coroa da criação. O que é que Adão recebe lá no Éden quando peca? Primeira vez. A Bíblia diz assim, ó, a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Espinhos foi o que Jesus levou na cabeça, porque ele era o cabeça da criação.
Quando o espinho molha a cabeça, entra na cabeça da coroa da criação, que era ele, e esse sangue dele molha o espinho, está profetizando Apocalipse 21. Vejo novos céus e nova terra, porque o sangue de Cristo purifica até a natureza. Aleluia. Está pegando, não? Quando molha a coroa, é a restauração da natureza. A quarta vez que ele derrama o sangue, aí sim é o sangue da cruz, quando é nas mãos, nos pés, cravados, lá em cima, o sangue desce, e aí ele, ali naquela cruz, ele está redimindo o meu pecado. Aí sim, aqui é o pecado. Aqui é buscando Adão, aqui curando a enfermidade, curando a natureza, e agora curando o meu pecado. Essa morte da cruz é a morte substitutiva que ele faz. Ele fica lá, ó, naquela encruzilhada. Com a parte vertical, liga Deus ao homem, e a parte horizontal liga o homem ao homem na comunhão da igreja. Em último lugar, é na lança, quando enfia do lado e sai sangue naquele momento. Segundo o escritor, sai sangue e sai água. O coração ele tem um pericárdio que forma o coração. Quando ele é rompido, ele vira um soro aquoso. Quando enfia a lança, sai água e sai sangue. O significado é que o sangue era o sacrifício consumado e a água profetizava a dispensação do Espírito Santo. A lança do lado nascia a igreja, porque o último Adão estava ali. O primeiro Adão deitado, o segundo Adão em pé. O primeiro Adão, o divino, faz a cisão. O segundo, o humano, faz a cisão divina. O primeiro nasce a humana, o segundo nasce a Eva espiritual. A igreja nasceu do lado de Jesus. Adão dormiu um sono profundo. Cristo sofreu o dano da dor para nascer a igreja. E assim como Deus sopra o Espírito Santo, o Espírito no homem no Getsemane, Deus sopra sobre a igreja no Pentecoste o fôlego de vida. E ela está até agora vivendo. Glória a Deus. Está aí, ó. A igreja está aí, ó. Amém, igreja? Pegou, pessoal? Quantas vezes derramou o sangue? 5. Por que 5? Porque 5 na Bíblia é o número do trabalho. Isaías disse, ele verá o fruto do trabalho e ficará satisfeito. São 5 dias úteis da semana para trabalhar. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 5 dedos nas mãos, 5 nos pés. É o trabalho. Ele fez o trabalho e disse, está consumado. Amém, igreja? Glória a Deus. Estou pregando por quê, né? Amém? Vamos lá. Amém em casa aí, glória a Deus? Amém, glória a Deus. Irineu de Lyon. Esse aqui é maravilhoso. Ele nasceu na Ásia Menor, em 130. Alguns documentos apontam para Esmina, e isso atenta para o fato de ter sido discípulo de Policarpo. Eu estive em Esmina, não pude chegar até lá, porque tinha muita bomba ainda armada de umas guerras passadas, mas Policarpo lá esteve. Policarpo foi também discípulo de João, né? Evangelista. João Apóstolo. João Apóstolo. Para refutar também as heresias que permeavam o seio da igreja, Irineu escreveu contra as heresias. E foi uma obra que ele escreveu, chamada Contra as Heresias. Não havia cunho filosófico, como faziam os gnósticos. Ele preferiu uma linguagem simples, sem provocar altos padrões de retóricas. Trazer a pureza e sigileza do evangelho para uma vida prática. Outro também que se levantou foi Clemente de Alexandria, com o seu documento Exortação aos Pagãos. E, ao contrário de Irineu, ele instruía mestres, tendo assim vasto conhecimento de filosofia, onde ele eliminava os gnósticos na argumentação. Desta maneira, sendo profundo ou simples, a igreja tinha respostas aos embates da força herética de sua época. Gente, que coisa linda. Deus converte um Paulo, que era mestre, poliglota, e converte um Pedro, indouto. Deus converte Irineu, que preferiu o caminho da simplicidade ao combater os pagãos, mas levanta um Clemente de Alexandria para discutir na altura dos mestres. É como diz o padre Antônio Vieira, o evangelho é como a estrela do céu, é alto e é claro. É a única filosofia no mundo que consegue reunir o paradoxo do simples e do complexo. Porque ele é claro para quem nunca ouviu, entenda a primeira vez. E é profundo para quem já sabe, aprenda um pouco mais. Glória a Deus. Eu estou inspirado hoje, né?
Rapaz, o que aconteceu comigo, hein? Foi a tosse, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não, não, glória a Deus, amém. É isso mesmo. Deus levantou simples para os simples, porque os simples teriam que entender um simples. Mas levantou doutores para doutores, para dizer assim, ó, cada um no seu lugar, senta aí, eu vou ensinar para vocês. O meu mestre, com 12 anos, estava dando um show lá para os doutores. Amém? Desculpa aí, né? Aleluia. Glória a Deus. Finalmente, documentos e respostas, número 2. Esta fase da igreja foi tensa e densa. Agora temos Tertuliano, que com muito embasamento na dialética filosófica. O que é dialética, gente? É o diálogo, é a argumentação, indo e voltando. Sai em defesa do evangelho, contestando a ousadia da filosofia. Ele escreve um documento contra uma pessoa que parece ter tido uma grande influência e feito alguns estragos na vida dos irmãos. Para este, Tertuliano escreve a obra Contra Praxeas, tendo que dar um merecido destaque a Orígenes de Alexandria, que também teve seu impacto nesta formação cauliar, ou seja, caule, né? Do cânon cristão e seu desenvolvimento. Sua obra literária foi sui generis, quer dizer, fora do gênero normal, né? E seu compêndio teológico foi uma das bases que segurou firme a pureza do evangelho e o poder da salvação. Suas obras são muitas, entre elas, Hexapla, como também Apologia contra Celso. Eu estive lá na biblioteca de Celso, lá em Éfeso. A lista segue com uma obra sistemática enorme, de nome dos primeiros princípios. Sua máxima era: nada que difira da tradição dos apóstolos e da igreja deve ser aceito como verdadeiro. Uau! Glória a Deus! Então você vê que Deus sempre levantou baluartes para segurar a onda do que veio tudo contra a igreja. A igreja nasceu no momento perfeito que Deus podia ter conseguido para a humanidade, né? Ela nasce como Roma no poder, que teria feito as estradas romanas para que o evangelho fluísse de forma bem nível. Nasce com a filosofia grega, que está no auge, e aí a Bíblia pode ser disseminada pelo koiné no mundo inteiro, e nasce com a base do monoteísmo judaico para assegurar a veracidade ortodoxa da mensagem. Que show de bola! Que show de bola! Deus sabe o que faz, sim ou não? Você tem alguma dúvida? Aleluia! Podia ter sido outra época, né? Mas não, Deus prometeu isso agora vai! Foi! Aconteceu. E está aí a igreja hoje, até o dia de hoje. Amém, pessoal? Glória a Deus! Glória a Deus por esses homens que não se dobraram e lutaram contra, foram grandes escritores da época, meu Deus do céu. Patrística. Exatamente, exatamente. Começa aí a situação. Porque, na verdade, Jesus podia ter deixado um monte de coisa escrito, e pai, vai aqui. A ideia de Jesus, rapaz, os apóstolos, é o seguinte: o evangelho é simples. O que é o evangelho? Comunicar as boas novas. Quais são as boas novas? Você é pecador, não merecia o céu, mas Cristo morreu por seus pecados para te dar a vida eterna. Acabou. Você crê? Vamos batizar e tomar uma ceia e vamos para o céu. Pronto. Deve ser finish. Mas somebody vem lá do fundo e começa a polemizar e articulizar, associar, chamar o evangelho daquilo que não era, chamar Jesus de docetismo, de aparição, e olha, e aí Deus teve que levantar esses homens, glória a Deus por esses homens, desprovidos do Google, desprovidos de universidades, desprovidos de traduções, de comentários, eles eram os próprios comentaristas, em loco, em persona. Deus tinha que usar esse povo, gente, aleluia. Deus tinha que usar esse povo, e usou. Eles defenderam a fé, seguraram tudo, para a gente ter hoje um evangelho genuíno que nós temos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Ok. Vamos à última prova. Acabou a prova. É a última agora. Você está feliz por isso? Hã? Aleluia. Glória a Deus. Pessoal de casa aí, já mandou a prova para vocês aí?
Glória a Deus. Vamos lá? Eu vou ler a prova aqui. Ela vai mandar para o pessoal que está online aí, viu? Ver se tem algum chat aqui. Tem 9 chats aqui, gente. Eu não vi isso. Mistério. O Pierre. O Pierre está aqui. Assim que é o Pierre, né? Reverendo Paz. Amém. Prepara bacalhau, Pierre, viu? Estamos chegando por aí. Tem alguém falando no Zoom, junto com o professor, por favor, coloque no mute. Não consigo ouvir, por favor, galera. Quem entrou agora, por favor, coloque no mute. Mistério. Ela está boa. Pelo menos um falou que ela está boa. Que benção. Amém. Agora todo mundo está mute aí. Ok, vamos lá. Última prova, hein? Dia de glória. Primeiro, diante da ameaça às comunidades cristãs, quem elaborou um pequeno conjunto com 4 evangelhos? Fácil. A. Ticiane. B. Romero. Ou Tassiano. Ok? Misericórdia. Segundo, o famoso credo apostólico foi primeiro chamado de sinergia. Afirmação correta ou afirmação falsa? O famoso credo apostólico primeiro foi chamado de sinergia. Afirmação correta ou falsa? Verdade, ó. 3. Quais desses dois também escreveram documentos contra os hereges? A. Orígenes e Clemente. B. Tertuliano e Irineu. Ou todos estão corretos? Pois é. Marcião compilou a primeira e modesta ideia do cânon. Isto fez a igreja: A. Reagir e publicar refutações. B. Orar e jejuar. Ou se esconder e deixar quieto. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem, quem está fazendo online pode terminar aí o gabarito, enviar para a Lucilene, com exceção o pastor Alencar, com um grupo lá de Portugal, que está numa classe da editora Tenel, ele vai fazer por lá com os alunos. E, pastor Alencar, a Lucilene vai te mandar aí o gabarito, se eu já não mandei, né? Não sei se eu mandei para você, senão pode falar que a gente manda o gabarito para você, ok? Tá bom, queridão, obrigado. Glória a Deus. Vamos para a segunda aula já? Depois dá uma pausa, né? Depois dá uma pausa, porque está vindo depois aí. O Edson está longe, ó. Senão já estava aqui com o meu cafezinho já. Né, Edson? Com o meu cappuccino aqui quentinho, né, Edson? Glória a Deus. Aleluia. Mas tudo bem, Edson. Depois tira o atraso lá em Oxford. Semana que vem. Né, Pierre? Amém. Gente, obrigado. Depois vocês estão online aí, viu? Vamos ver quantos temos aqui online. Temos uma galera boa aqui, hein? Tem uns 10 aí, ó. E o pastor Alencar está com o grupo dele lá. Ele está só ele lá, mas está com uma classe lá. Glória a Deus por isso. Vamos em frente. Aleluia. Amém, pessoal? Alguma dúvida aí? Irmã Fernanda, quantas vezes Cristo derramou o sangue? Você lembra? 5 vezes. Quem lembra onde e o quê? Quem lembra? Getsemane. Os açoites. Na coroa. Na cruz e na lança. Amém. Olha aí que bom. Isso dá uma mensagem, pastor Roberto. Culto de ceia. Quero falar hoje sobre os 5, né? 5 vezes que Cristo derramou seu sangue. Coisa linda. Amém, igreja? Eita, glória a Deus. Vamos continuar, vamos lá. Glória a Deus.
Vamos aqui, então, para a Memória dos Apóstolos. Ok? Memória dos Apóstolos. Lição número 11. Lição número 11. Glória a Deus. Lição número 11. Aleluia. Vou precisar de 30 segundos. Pessoal, 30 segundos. Espera um pouquinho. Só 30 segundos, eu já volto aí ao... Valeu. Pela sua cara, eu vi que não tem nada... Agora mudou, tá vendo? Foi bom, foi bom. Memória dos Apóstolos, a lição número 11. Justino Mártir, do ano 100 a 165, menciona muitas vezes em suas homilias e escritos a frase Memória dos Apóstolos. Porém, muitos estudiosos acreditam que se refere também ao mencionado Evangelho dos Hebreus, ou Evangelho dos 12. O problema é que estas memórias são contadas, porém este livro está perdido, não se encontra. Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, chega a mencionar em uma carta que o evangelho utilizado pelos chamados nazarenos da época é chamado de Evangelho dos 12 Apóstolos. Então, você vê que tem evidências, né, históricas de que alguém, em algum lugar, sempre registrou alguma coisa. Eu fico imaginando, e aquilo que ninguém soube, né? Aquele irmãozinho que era escriba, ninguém sabia, estava de folga, aí vê Jesus passar, olha aí, o mestre, aí vou pegar meu material. Aí escreveu algumas coisas que o Senhor falou, que João falou que não está registrado, tem coisa que não está registrado, né? Então eu fico pensando, gente, é muita coisa que não podia passar despercebido. E Deus assim proveu. Glória a Deus por isso, né? Vamos lá. O que é o Códex? O que é o Códex? Ali é a teologia mirim, né? Esse aí é poderoso, hein? Poderoso. O que é o Códex? Muito interessante agora essa questão do Códex. O rolo era composto de papiro e os cilindros de madeira. Ou papiro ou também pergaminho, né? Tinha vários tipos de rolo. Eram pesados para a locomoção. Então, alguém teve a ideia, quem será que foi, hein? De colocar as folhas ao lado e costurar. Nascia o Códex, que era uma folha em cima da outra, tipo livro, né? Eles costuravam ali aquelas folhas. Uma espécie de modelo primitivo do formato do livro, que conhecemos hoje. Por isso é uma evolução do papiro e pergaminho. Essa substituição deu-se em grande parte pelas comunidades cristãs primitivas, pelo volume de tráfego desses manuscritos. Agora é presencial. Assim, essa classe está uma benção hoje, né, gente? Não, hoje está atípico. Assim, a produção de cópias eram confeccionadas e costuradas em blocos. O Códex. São pelo menos 21 códex registrados na história da bibliologia. Esses códex, então, era um estilo como se fosse de livro. Há pouco tempo você via livros com barbantes, né? Literalmente com barbantes. Eu tenho um livro em casa dos anos 50, 60. Barbantes, né? Hoje é colado, né? A gente passa assim uma cola, mas é sistema de códex, né? Sistema de códex. O compilado um em cima do outro. Isso aí já é uma coisa mais moderna, né? Mais moderna. Mas, para a época, era melhor do que carregar, né, aquele rolo nas costas. Né? Quando se fala em códex,
A gente lembra de índex. O que é o códex? O que é o índex? Interessante. O índex, originalmente conhecido como Loburum Prohibitorum, que significa o livro dos proibidos, era uma publicação onde trazia a lista de heresias condenadas pela Igreja. Foi no século XVI, precisamente no ano de 1559, que o Papa Paulo IV publicou oficialmente o primeiro índex, autorizada pelo Concílio de Trento. A edição mais recente foi de 1948, e foi em 1966 que o índex foi abolido dos anais da Igreja pelo Papa Paulo VI. O Paulo IV sancionou o índex e o Paulo VI, né, mandou embora. Mandou para os quintos, né? Ficou no quinto no meio, né? Interessante foi que Paulo... acabei de falar, Paulo IV sancionou e Paulo VI terminou. Na verdade, na época do surgimento do índex, era uma das ferramentas para tentar ofuscar o movimento da reforma. Então, o índex faz parte do movimento que ficou conhecido como a Contra-Reforma. E também o índex trazia a lista dos hereges que foram confrontados pelo Santo Ofício. O Santo Ofício vai começar no século XII, em albigenses. Um grupo de albigenses, né, que vão questionar algumas coisas da Igreja, e o Inocêncio III fica sabendo, manda lá alguém para questionar, fazer questão daquilo, e aquilo surge um debate, quem está questionando não abre mão, nasce o Santo Ofício, que era a Igreja Católica coibindo qualquer palavra contra o movimento. Isso em 1100 e pouco, né? Logo depois começam as cruzadas, e você vai ter o início da famosa Inquisição Católica, que matou 25 milhões de crentes no mundo. Eu estive em Praga, lá no Museu da Inquisição. Um tataraneto de uma pessoa que morreu na Inquisição Católica, que chegou até no Brasil, tá? Ele saiu pelo mundo inteiro comprando as máquinas que foram usadas nesse movimento. Ele conseguiu montar 96 máquinas, parece que só 3 que ele não conseguiu achar, mas tinha modelo dela, porque os caras... Era engenharia, cara, o cara pensava. E ele mandou fabricar. Ele colocou um museu que fica ao lado do rio Vltava, lá em Praga. Eu estive lá para fazer um documentário. Foi dos documentários que eu fiz, em todos os países que eu fui, onde eu entrei, foi o único documentário que eu não consegui fazer. Eu chorei 2 dias no hotel sem parar, compulsivamente. São 3 andares. No segundo andar eu não consegui mais andar. Eu estava com as pernas trêmulas e comecei a chorar muito. Consegui com muito custo chegar no 3º andar. E depois saí de lá, direto para o hotel. Eu fiquei 2 dias no chão, só tomava água e dormia, acordava, chorava. Me deu um transe, me deu uma coisa, porque, rapaz, é muita maldade o que fizeram. Eu não sei se vai existir ainda no mundo tamanha maldade como naquela época. O diabo imperou naquela época. Existia um dos modelos, inclusive está no meu Facebook, depois eu posso passar o link, as fotos. Tinha uma tortura que era tipo um lápis, e a pessoa era encaixada no ânus, e todo dia perguntava: você nega as suas heresias? Não. Eles rodavam assim, e o lápis, tipo que lápis, né? Aquela estaca ia entrando na pessoa. A ideia era varar aqui na cabeça. E muitos morriam assim. Tanto, você vê assim, foi gente, como é que o diabo teve tanta... Parece que o diabo colocou toda a sua sabedoria de maldade, sabe, torpeza. Aí eu pergunto, irmão, que tipo de crente nós temos hoje, pelo amor de Deus? Que raça que nós temos hoje de evangélico no mundo? Pelo amor, dá vergonha, dá vergonha. Eu me sinto envergonhado. Estou falando aqui, irmão, agora um desabafo meu. Estou envergonhado com pastores, com líderes. Sabe que se você tirar um sapato, o mundo já acabou, eu vou sair da igreja, eu vou, sabe? Essas pessoas dizem assim: eu não nego Jesus, eu morro por Jesus. E eu lá e morriam por Jesus, sabe? Gente, sabe esse negócio da propina? Nasceu na era medieval, quando os soldados que iam queimar os cristãos, os hereges, né? Porque era contra os demandos da igreja, eles eram contratados pelas famílias. As famílias compravam pólvoras. Inclusive na Europa, onde há o inverno intenso,
A madeira não queimava. Os irmãos ficavam na rua gemendo 5, 6 dias. O gemido fazia parte da conscientização da população. O cara queimando devagar, lá, queimando, 6 dias. E as famílias compravam pólvoras para que os soldados jogassem embaixo, para que tocasse fogo logo. No início diziam assim, olha aí, Deus, olha, o fogo de Deus. Não era. Era pólvora que eles compravam para queimar mais rápido, a fim de que os irmãos não sofressem tanto. Aqui pertinho de nós, morreu o bispo Latimer, amarrado de costa com tem mais um, é o Latimer e um outro amarrado de costa. Morreram aqui, ó, Torre St. Michael's, em Oxford. Eu estive lá, fiz 1 minuto de silêncio de oração ali. Eles amarrados um atrás do outro, bispo Latimer e o outro bispo, e eles oraram, Senhor, que a nossa chama seja uma luz na Inglaterra. O Tyndale, que morreu também de uma forma tão esdrúxula, ele disse, Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E Deus ouviu cada uma dessas orações. Cada uma delas. O preço foi pago muito alto, irmãos, para estarmos aqui hoje. Eu quero ser crente. De todo o meu coração. Eu quero ser crente. Acho que nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo falou sobre isso. Mas a geração de crente que temos hoje é um mimimi, são mensagens seda. Fui pregar numa igreja de 4.000 pessoas, 4.000 membros. O pastor falou para mim assim, irmão, pregue algo suave, não fale em bebida, não fale em, sabe, os irmãos que gostam de uma bebida, gostam de um jogo, gostam de não sei o quê. Eu falei, irmãos, tá bom, irmão, fica tranquilo. Nunca mais eu preguei lá. Porque eu preguei. Eu desci de carrinho de rolemã sem freio. Eu bati com vara verde. Nunca mais eu voltei lá. Mas deixei o estrago lá. Você viu aí? É bom você parar. Bom para parar, porque você não vai ter aula para conseguir chegar ao fim da aula. Glória a Deus. Glória a Deus porque esses irmãos venceram. Estamos aqui hoje. Glória a Deus por um Lutero que enfrentou Carlos V. O cara foi para os quinto e Lutero venceu. Lutero morreu de velho no castelo de Wartburg, cantando Castelo Forte é o nosso Deus. Ninguém tocou no velhinho, aleluia. E a reforma foi feita. E a luz foi acesa no meio dos evangélicos. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esses verdadeiros heróis da fé. Nós estamos aqui hoje sentados, acomodados, Senhor, num lugar maravilhoso, com uma família linda, mas queremos lembrar do sangue que foi derramado por esses irmãos, para que essa fé não morresse, Senhor, e que a semente do Evangelho fosse plantada e regada e germinada. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Quando Policarpo olhou aquelas feras, aqueles tigres prontos para comê-lo, ele olhou para as feras e disse, serei um trigo na boca dos tigres para a plantação do Evangelho. E quando eles se aproximaram, ele disse, ó bendita cruz, quanto tempo esperei por ti. Glória a Deus. Você imagina os apóstolos que foram açoitados, eles apanharam por amor a Cristo, saíram na rua, todo mundo meio vermelho, roxo, boca inchada, olho roxo. E o que foi? A gente foi digno de apanhar por Jesus. Olha a alegria deles. Hoje o pessoal quer com decoração. Hoje o pessoal quer um lugar sabe, de um posto, quer um cargo, quer um... Vamos lá. Didaquê. O didaquê significa... Muito bem. Vamos lá? O didaquê significa? Ou, em grego clássico. Foi a compilação de textos com instrução dos apóstolos. E é um escrito do século I. Com apenas 16 capítulos, portanto, uma pequena obra. Todavia, possui estimado valor para a cristandade. Pergunta número 1 aí. Pastor, como é que era isso? Foi a carta apostólica? Não necessariamente, mas era ensinos apostólicos. Inclusive, vai ter o lecionário, que vai ser o primeiro livrinho de cerimonial, os apóstolos dando instrução e tal. Então, eles compilaram o didaquê, né? Que é ensino.
deve ter alguma coisa de carta apostólica, porque os apóstolos que escreveram, então permaneceu o estilo de cada um. Ele só tem 16 capítulos, né? É uma pequena obra. É constituído de 16 capítulos, apesar de ser uma obra pequena, é de grande valor histórico e teológico. O cerne do que evoca a passagem de Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Acreditava-se que são textos anteriores à destruição do templo de Jerusalém, entre os anos 60 e 70. Pode ser, porque a primeira carta foi em 59. Outros estimam que foi escrito entre os anos 70 e 90. O fato é que esse documento traz uma compilação de uma espécie de catequese que circulava grandemente entre as comunidades cristãs do primeiro século e servia como uma espécie de lecionário para as funções litúrgicas. Olha, duas palavras interessantes que vai aparecer agora: o lecionário e funções litúrgicas. Quem conheceu revistinha de escola dominical? Quem conheceu revistinha? Tipo aquilo lá, o lecionário. Era uma forma de eles trazer instrução, porque, veja bem, a igreja cresceu e levantaram-se alguns hereges. Ensinamos aqui alguns, né? Então, eles fizeram um credo. Não havia um dono de igreja, um dono. Fizeram um credo apostólico. Aquele credo era a base deles. Começaram a chamar a igreja católica. O nome católico ainda não é nesse século aí. É no segundo século, numa carta que Inácio faz para Policarpo, para a igreja de Esmirna. Ele menciona: sejam fiéis aos pastores, aos apóstolos, à igreja católica, mas o católico no sentido universal. Com o passar do tempo, você assim, vamos nos diferenciar desses hereges, vamos nos chamar de católicos. Vamos criar um didaquê, vamos pegar tudo que tem dos discípulos e juntar num documento, vamos criar um lecionário para ser... Aí foi liturgia, aí já começou o período litúrgico. Porque a primeira liturgia bíblica neotestamentária é aquela da Santa Ceia. Cristo admoesta, faz uma oração, consagra os elementos, serve a ceia e canta um hino. É o contrário, né? A gente canta o hino primeiro, né? Quando Cristo fez a ceia, ele canta o hino depois. Há uma ideia nisso aí também. É interessante. Não é errado cantar antes, não. Por favor, entenda. Mas até o sétimo século, o cântico era pelo final. Eu tenho os documentos da igreja, eu consegui esse documento aí, que lá tem alguns períodos litúrgicos da igreja. Então, era sempre assim, era uma demonstração. Irmãos, aqui estamos reunidos, nosso objetivo é adorar a Deus, havia uma oração, uma palavra, aí havia a Santa Ceia do Senhor, depois quem trazia os bens, depois estavam nos pés dos apóstolos. Olha que interessante, eu tenho esses relatos. Ele falava assim, quem tem bens para participar conosco, ou finanças, ou comida, tragam, ou roupas, tragam para os apóstolos. Eles iam, colocavam dinheiro, comida, bens, tudo lá. Aí eles voltavam para os locais e o apóstolo perguntava: alguém dentre vós necessita de um dinheiro, de uma roupa, de uma comida? Venha pegar. Aí quem necessitava ia e pegava. Alguém que não veio, que você acha que necessita, sim, e separava para esses irmãos e levavam. Simples assim. O que dá na cabeça da gente? Um nó? Essa liturgia. E no final, por que o cântico no final? Porque a palavra provocava o cântico. Não era cântico para encher linguiça, para começar culto, o povo chegar, enquanto os irmãos chegavam cantando, amém? Não é errado também não, mas quando terminava a palavra, diziam, alguém foi tocado pela palavra, dizia louvar a Deus, aí levantava o irmão, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, e começava a cantar, porque a palavra provocava o louvor. Dá um nó na cabeça da gente, não dá? Se ele ainda fosse tocado pela palavra. Você imagina um culto hoje, assim, hoje no século XXI, irmãos, tragam aqui cheques, dinheiro, roupa, comida, põe aqui. Quem aqui está precisando vai vir pegar aqui? Quantos malandros tem hoje, gente má? Mas naquela época também existia. Como assim, pastor? Mas naquela época, a presença do Espírito Santo era muito forte, capaz de matar Ananias e Safira que mentiram. Me perguntaram um dia, pastor, Deus mudou? Ninguém morre mais, porque tem gente mentindo na igreja, tem até pastor que mente, não cai morto, porque Deus mudou? Eu falei, não, Deus não mudou. É que naquela época, quem estava no púlpito era o Espírito Santo, hoje quem está lá é Ananias e Safira.
Quando muito o Espírito Santo está numa gaiola, como decoração, somos pentecostais, fica lá, na gaiola. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós. Aleluia. Aleluia. Amém, pessoal? Alguma dúvida aí? Vamos ter 5 minutinhos de fôlego para tomar uma água e voltar daqui a pouco. Pessoal de casa, glória a Deus. 5 minutinhos de volta daqui a pouquinho. Para a gente terminar aqui nosso trabalho. Aleluia. Pronto. Atenção, pessoal em casa, deixa mute aí o som, viu? Para a gente ter um som mais limpo aqui do professor. Ok. Vamos ao fragmento muratoriano. Vocês viram quanta coisa tem, rapaz, na concepção da Bíblia? Por isso que essa matéria é importante, bibliologia. A gente não tem ideia, né? Pega a Bíblia feita, ali bonitinho, fala, meu Deus. Inclusive a nossa, a Bíblia, né, por João Ferreira de Almeida, né? Que foi também uma trajetória muito linda, muito, né? Eu tenho até um... Gente, quando eu falar isso, me lembra lá no grupo. Pastor, o que você falou? Manda aí e tal. Eu tenho um documentário prontinho sobre o João Ferreira de Almeida. Eu estive na casa dele, eu fui no local, eu filmei coisas. Manda lá um lembrete que eu mando o link para vocês assistirem. E o meu documentário é de 25 minutos, é coisa pouca, entendeu? É coisa rápida, sucinta.